pessoal, meu nome é André Lafayette, eu sou professor e coordenador de clínica médica do grupo Eu Médico Residente. Esse é o nosso canal do YouTube em que a gente discute temas de absoluta relevância para provas de medicina, em que a gente discute o tema, a gente aprende com um tema baseado em questões. Então, o nosso famoso aprendendo com questões. A gente se baseia em questões de várias bancas, Brasil afora, para estudar sobre um tema relevante para provas envolvendo medicina de uma forma geral. E no caso aqui a gente vai estudar a respeito de um tema da clínica médica muito relevante, já que o Brasil é endêmico para tuberculose. Então vamos começar aqui a nossa revisão, nosso estudo sobre tuberculose. Então inicialmente a gente vai falar alguns conceitos de epidemiologia e fisiopatogenia da tuberculose. Por que estudar tuberculose é importante aqui no Brasil? Veja só, 1,4 milhão de mortes por tuberculose aconteceram no mundo em 2015, sendo 4,5 mil no Brasil. E apesar da tuberculose causar tantas mortes, olha só, é uma doença curável e evitável. Então ela pode ser curável em quase 100% dos casos, desde que rapidamente reconhecida e adequadamente tratada. Tem havido um desenvolvimento de políticas adequadas para a contenção, tá certo, dessa epidemia, dessa endemia de tuberculose. Existe um determinante social muito forte. Então, tuberculose é muito concentrada em pessoas que vivem com HIV, em aglomerações, em pessoas privadas de liberdade do sistema prisional e em pessoas que vivem em situação de rua. A despeito dessa alta frequência de tuberculose, ela ainda é altamente subnotificada e tem melhorado após padronização de abordagens pela Organização Mundial de Saúde. Do ponto de vista de transmissão, é senso comum que tuberculose é transmitida por via aérea. Então, o paciente que é bacilífero, que emite bacilos, ele o faz quando ele tosse, quando ele fala, quando ele espirra. Inicialmente são formadas gotículas de Pfluger e apenas uma parte delas, os núcleos de Wells, que são as gotículas menores, menos pesadas, é que conseguem atingir os alvéolos e têm a capacidade de se tornar infectante. Uma coisa interessante é que, dos indivíduos que são infectados, apenas 10% adoecem. Então, na maior parte das vezes, na imensa maioria, 90% dos casos, o indivíduo consegue montar uma resposta imune e não adoecer, mesmo portando o bacilo da tuberculose. Metade desses 10% adoece nos primeiros 2 anos de vida, que a gente chama de prima infecção. A outra metade ao longo da vida, que a gente chama de infecção secundária ou de reativação de tuberculose. Então, estima-se que o indivíduo bacilífero, que é aquele que tem baciloscopia positiva, o bacilífero tem que ser aquele com tuberculose pulmonar ou laríngea, estima-se que ele infecta 10 a 15 pessoas em um ano quando ele não é tratado. Já os paucibacilíferos, que têm pouco bacilos, ou até os que não têm bacilos, têm uma chance pequena de transmissão, certo? Especialmente se for um indivíduo que vive, um paciente que vive com HIV. E a transmissão costuma ser bastante reduzida após 15 dias de tratamento. Por isso que na prática clínica, muitas vezes, a gente tira o paciente do isolamento quando ele tem uma resposta adequada após 15 dias de tratamento, já que a capacidade de transmissão cai bastante após 15 dias de tratamento. Então vamos treinar aqui com essa questão. Dê um pause no vídeo, tentem responder, que a gente vai começar a falar das partes mais práticas da abordagem de tuberculose. Então, inicialmente, vamos falar de algumas formas clínicas de tuberculose. Eu já tinha adiantado para vocês que a gente tem a forma primária, ou seja, aquele indivíduo que adquiriu o bacilo de tuberculose e que tem infecção nos primeiros 2 a 3 anos. É a forma primária ou prima infecção. Ela é mais comum nas crianças. O que é que a gente tem? Uma opacidade parenquimatosa é o foco primário lá no pulmão, que a gente chama de nódulo de Ghon, tá certo? A gente tem aqui um foco primário, geralmente predomina no terço médio do pulmão direito, e a gente pode ter uma adenopatia ipsilateral. E a esse complexo de nódulo de Ghon mais linfadenopatias hilares ipsilateral, a gente chama de complexo de Ranke. Acontece em 5 a 10% dos casos, mais comum abaixo de 2 anos de idade, ou seja, nas crianças pequenininhas, que não foram vacinadas e indivíduos imunossuprimidos. Esses indivíduos com a forma primária eles costumam ser paucibacilíferos, ou seja, eles não isolam bacilo no escarro e nem transmitem a tuberculose. Pode ter uma apresentação com uma pneumonia atípica, com um curso clínico insidioso, linfonodomegalia hilar, ou então pode se desenvolver com padrão miliar. A forma mais comum que a gente vê na prática clínica, faixa etária preferencial dos indivíduos adultos, é a forma pós-primária ou secundária. Geralmente se deve a uma reativação de um foco que ficou latente ou então se deve a uma reinfecção. O acometimento preferencial e mais frequente é no pulmão. A maioria das tuberculoses, pessoal,
é no pulmão. Em torno de 90% das tuberculoses acontecem no pulmão. Há um predomínio pelos segmentos apicais e posteriores dos lobos superiores e dos segmentos superiores dos lobos inferiores, que é onde a gente encontra mais oxigênio. Lembrar que o bacilo da tuberculose ele depende de oxigênio. E a forma mais comum de apresentação é com lesões cavitárias. Olha só, a gente observa essa cavidade, geralmente predomina no ápice do pulmão direito e que produz muito bacilo. Então, esse indivíduo costuma ser muito bacilífero. Seguindo, formas clínicas da criança na infância. Há uma prevalência de formas extrapulmonares maior que na população adulta. Cuidado, não estou dizendo que na criança predomina a forma extrapulmonar. Não, na criança predomina a forma pulmonar. Mas a prevalência das formas extrapulmonares nas crianças é maior do que as formas extrapulmonares nos adultos, certo? A gente pode ter a tuberculose ganglionar, a tuberculose meningoencefálica de forma mais comum do que no indivíduo adulto, certo? Porém, a forma pulmonar, olha aqui está em negrito, como eu já falei, continua sendo a forma predominante na criança. A criança ela costuma ser paucibacilífera, então tem pouca importância na cadeia de transmissão. Por que é que isso é importante? Se a gente encontra uma criança com tuberculose, tem que procurar um adulto que transmitiu para ela, porque as crianças dificilmente transmitem a doença. Então, se tem uma criança com tuberculose, procure um adulto próximo a ela, que esse adulto deve ter sido a fonte da infecção da criança. Em relação à vacinação da BCG, cuidado, a gente deve vacinar sim, mas ela não impede a infecção, a doença. Ela traz uma proteção que não é total, não é de 100%, contra as formas graves da tuberculose, a forma miliar e a forma meningea, tá certo? Então, esse é o objetivo da BCG. Formas extrapulmonares. A gente tem a forma de tuberculose ganglionar, é a apresentação mais comum nos pacientes portadores de HIV. Nos pacientes que não têm HIV, a forma extrapulmonar mais comum é a pleural. Predomina em gânglios de cadeia cervicais anterior e posterior, além de supraclavicular, tende a evoluir com fistulização, crescimento indolor e endurecimento. A forma de tuberculose óssea também tem uma frequência importante, se manifesta de forma mais comum como mal de Pote, acomete coluna torácica baixa ou coluna lombar. O acometimento articular é o segundo sítio mais comum dentro da tuberculose osteoarticular. Lembrando que a tuberculose ganglionar é a forma extrapulmonar mais frequente nos pacientes com HIV. Nos pacientes imunocompetentes é a tuberculose pleural, a forma extrapulmonar mais comum. Ok? Vamos para a nossa questão. Santa Casa Misericórdia, São Paulo, 2019, R3 de clínica. Assinale a alternativa que apresenta as duas formas mais comuns de tuberculose extrapulmonar. Olha só, pleural no imunocompetente, ganglionar no imunossuprimido. Então, essas são as duas formas mais frequentes. Pode ter acometimento renal, sistema nervoso central, pleural óssea, ganglionar renal, óssea, sistema nervoso central, para acometer todos esses. Mas as duas mais frequentes, pleural e ganglionar, lembrando que a pleural é a mais frequente no indivíduo imunocompetente e ganglionar mais frequente no indivíduo imunossuprimido, gabarito letra A. Outra questão agora, SUS 2021.2. Pausem o vídeo, tentem responder, que a gente vai falar um pouquinho agora a respeito do diagnóstico de tuberculose. A respeito do diagnóstico de tuberculose, pessoal, a gente deve sempre procurar demonstrar a presença do bacilo, seja baciloscopia, seja na PCR, seja na cultura. Então, o exame microscópico direto, a baciloscopia do SCAR, é o exame mais simples, é o mais conhecido, é o mais utilizado, tá certo? E é o que tem maior importância epidemiológica. Por quê? Porque são os casos com baciloscopia positiva que transmitem a tuberculose. Então, esse é o que tem mais importância epidemiológica. Indicação de fazer baciloscopia do escarro. Então, todo indivíduo sintomático respiratório. Sintomático respiratório é aquele que tem tosse por pelo menos 3 semanas. Então, teve tosse por pelo menos 3 semanas, tem que fazer baciloscopia de escarro. Suspeita de tuberculose pulmonar também é outra indicação. Acompanhamento e controle de cura. Então, a gente vai ver que a baciloscopia é importante para fazer acompanhamento e controle de cura, diferentemente da PCR, como a gente vai comentar. Então, o indivíduo tem suspeita de tuberculose pulmonar, é um sintomático respiratório, a gente colhe 2 amostras de escarro. Uma no primeiro contato já, não perde a oportunidade de coletar, e outra na manhã seguinte, tá certo? Diagnóstico clínico epidemiológico, por que isso é importante? Essa é uma doença que tem um grande impacto no Brasil, é uma doença transmissível, é uma doença muito frequente, que leva ainda a muito óbito. Então, se a gente está num local em que a gente não tem acesso a outras formas de diagnóstico, como, por exemplo, não tem acesso à baciloscopia, ao PCR, a gente não tem acesso à cultura, um quadro clínico radiológico típico, em que a gente não tem disponibilidade de outros testes, a gente pode fazer o diagnóstico clínico epidemiológico, a gente está autorizado a iniciar o tratamento empírico.
ok? Então a gente está lá numa cidadezinha que a gente não tem nenhum outro exame para dar o diagnóstico. Mas é um quadro característico. Tem uma imagem na radiografia com a caverna lá no ápice do pulmão direito. Eu faço a terapia, o tratamento empírico e observo a resposta, ok? Diagnóstico através do teste rápido molecular para tuberculose, também chamado de GeneXpert. Então identifica casos novos, tanto de tuberculose pulmonar quanto laríngea. Além de diagnosticar, é um teste rápido, então o resultado costuma sair em 1 a 2 horas. A gente precisa de apenas uma amostra, não precisa de duas, como na baciloscopia. Serve também para avaliar a resistência à rifampicina, que é o principal agente antituberculostático. Agora, não serve para acompanhamento nem para controle de cura, porque vai persistir positivo. Tem uma sensibilidade de cerca de 90%, mas em crianças ainda a gente não tem uma aplicabilidade, porque a sensibilidade em criança ainda é baixa. Também não tem muita aplicabilidade no líquido pleural. Para líquido pleural e para criança, o GeneXpert PCR ainda não tem validação. Em situações de retratamento, também a gente pode continuar utilizando para avaliar resistência à rifampicina. Cultura para micobactérias, uma elevada especificidade e sensibilidade. Em caso de baciloscopia negativa no indivíduo com TB pulmonar, a cultura pode aumentar o rendimento diagnóstico em até 30%. Então você olha assim, olha, excelente cultura, né? Qual é o inconveniente da cultura? Demora muito. Pode demorar até 60 dias para a gente ter o resultado. E muitas vezes não dá para esperar esses 60 dias. O que é que muitas vezes a gente faz? A gente ou diagnostica por outras formas a tuberculose, começa a tratar enquanto a cultura está lá rolando, ou então a gente faz o tratamento empírico enquanto espera a cultura. Mas a cultura também é bom porque vai dar o nosso perfil de sensibilidade, vai dar o antibiograma do micobactéria tuberculose. Então a gente faz cultura quando? Suspeita de tuberculose com baciloscopia negativa, todo indivíduo com HIV, todo paciente que vive com HIV com diagnóstico de tuberculose tem que fazer a cultura. Suspeita de TB extrapulmonar, a gente costuma fazer cultura também. E suspeita de outras micobacterioses não tuberculoses, porque a baciloscopia não diferencia a micobactéria tuberculose de outras micobactérias. Já a cultura consegue diferenciar. Ok? Então vamos para a nossa questão da súcia. A baciloscopia de escarro no contexto de tuberculose pulmonar está indicada nas situações abaixo, exceto no sintomático respiratório, durante a estratégia de busca ativa, perfeito. Então, a gente vai buscar no PSF, a gente busca o paciente sintomático respiratório, não espera ele chegar. B, em caso de suspeita clínica e ou radiológica de TB pulmonar, independentemente do tempo de tosse, sim. Então, se ele não for um sintomático respiratório, mas tiver um quadro suspeito, a gente já faz a baciloscopia. C, para acompanhamento e controle de cura em casos pulmonares com confirmação laboratorial. Perfeito. GeneXpert, PCR não serve para controle de cura. Cultura também não vai ser útil porque demora muito para positivar. E D, na investigação de adultos assintomáticos, que são considerados contatos de paciente com tuberculose pulmonar ativa, isso é investigação de contatos de pacientes com TB doença. A gente vai avaliar isso mais para frente da aula, mas nesse caso a gente vai fazer PPD ou até mesmo o IGRA. Baciloscopia a gente não faz nos indivíduos assintomáticos, que são contatos de pacientes com tuberculose. Gabarito, letra D. Mais uma questão agora, questão do Revalida. Vamos lá. Um paciente de 35 anos de idade vivendo com HIV/AIDS há alguns anos, sem adesão à terapia antirretroviral indicada, a TAV, é internado em hospital de média complexidade com quadro de tosse produtiva, febre torácica associados à imagem radiológica compatível com condensação em base direita, sendo iniciado o tratamento com amoxiclavulanato para uma pneumonia comunitária. Revendo os exames de admissão do paciente, o médico que o atende percebe que o infiltrado radiológico evoluiu com área de cavitação, olha só, e que o leva a considerar a hipótese de diagnóstico de tuberculose pulmonar atípica decorrente da presença de imunossupressão. Perfeito. No indivíduo imunocompetente, a tuberculose costuma ser típica. No imunossuprimido, o pessoal pode aparecer de tudo, de qualquer coisa. Visando a proceder à investigação diagnóstica indicada no caso, a recomendação atual da Organização Mundial de Saúde é que o teste de diagnóstico de primeira linha, olha só, vamos aprender com o enunciado, isso é verdade. A OMS recomenda como teste de diagnóstico de primeira linha para tais pacientes com doença pulmonar ativa, tendo ainda a vantagem de detectar resistência antimicrobiana, seja o GeneXpert, é o PCR. Se a gente estava na dúvida se era baciloscopia, se era GeneXpert, quando falou vantagem de detectar resistência, a baciloscopia não é capaz disso. Então, letra A, pesquisa de bacilo alcoácido resistente no escarro, que é a nossa baciloscopia, não é o de primeira linha mais recomendado pela OMS, não detecta resistência. B, realização de ensaio de liberação gama-interferon no sangue periférico, que é o famoso IGRA, que é o equivalente ao PPD, a gente não usa para diagnóstico. Cultura de escarro e meio de Lowenstein-Jensen. Lembrar a cultura de escarro
identifica a resistência microbiana, resistência. Mas por que não é a primeira linha? Que pode demorar muitos dias, até 2 meses. De primeira linha, dá um resultado rápido com apenas uma amostra que identifica a resistência à rifampicina, e só a rifampicina é amplificação automatizada de ácido nucleico, é o gene expert, é o PCR do escarro. Gabarito, portanto, letra C. Mais uma questãozinha agora da Unesp. Pausem o vídeo, tentem responder, que a gente vai falar um pouquinho a respeito de tratamento. Então, tratamento a gente divide em 2 fases, a fase intensiva e a fase de manutenção. Na fase intensiva, a gente usa 4 fármacos por 2 meses, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, é o famoso esquema RIPE. Na fase de manutenção, sai pirazinamida e sai etambutol, fica apenas rifampicina e isoniazida por 4 meses. Quando é que a gente precisa estender o tratamento por 12 meses? Para as formas meningoencefálica e osteoarticular. A gente estende a fase de manutenção. A intensiva é a mesma. São 2 meses de esquema RIPE, mas a de manutenção, ao invés de 4 meses, a gente faz 10 meses de rifampicina e isoniazida e adiciona o corticoide na forma meningoencefálica. Certo? É muito comum em indivíduos com tuberculose o problema de aderência terapêutica. Então, a gente tem que bater muito nessa tecla da aderência terapêutica. E para isso foi criado, o Ministério da Saúde bate muito nisso, a estratégia TDO ou DOT, que seria o tratamento diretamente observado. Em que consiste esse tratamento diretamente observado? Seria um profissional de saúde, ou então um profissional de outra área, supervisionado por um profissional de saúde, fazer, tá certo? Ou visualizar o paciente ingerindo o antituberculostático em pelo menos 3 dias úteis da semana. O ideal é que seja de segunda a sexta, mas tem que ser em pelo menos 3 dias úteis para dizer que é um tratamento diretamente observado. Pode ser no PSF, pode ser no hospital de referência, essa observação pode ser na casa do indivíduo, mas tem que ser por um profissional de saúde ou então por um profissional de outra área, assistente social, por exemplo, mas supervisionado por um profissional de saúde, ok? E via de regra, a gente trata a tuberculose na atenção primária, no PSF, no posto de saúde da família. Quando é que a gente vai hospitalizar? O paciente tiver tuberculose meningoencefálica, um estado geral muito ruim, intolerância incontrolável às medicações, ou então em situações de vulnerabilidade social, como por exemplo pessoas vivendo em situação de rua. Ainda sobre tratamento, mais uma vez, pessoal, a gente trata no PSF, reforçando para vocês. Hospitaliza quando? Vou repetir. TB meningoencefálica, intolerância às medicações orais, estado geral decaído, vulnerabilidade social. E quando é que a gente precisa mandar para a referência secundária? Ou seja, não vai tratar no PSF, não precisa internar, mas vai ter que acompanhar no hospital de referência. TB meningoencefálica, osteoarticular, toxicidade ou outras intolerâncias, história de falência terapêutica ou então se for um TB resistente ao esquema básico. Então, nesse cenário que a gente tem que mandar para o hospital de referência e lá ele vai avaliar se internar ou não. Não basta o PSF, não basta a atenção primária. Falência ao tratamento, a gente pode determinar quando é o seguinte. Quando após 4 meses de tratamento, a baciloscopia persiste positiva. Quando após todo o tratamento, a gente continua com escarro positivo. Ou então, paciente que havia negativado, mas após o 4º mês, ele positiva novamente a baciloscopia. Então, 4 meses geralmente é aquele ponto de corte. Se ele ainda tem bacilo após 4 meses de tratamento, mesmo que tenha ficado positivo o tempo inteiro, ou negativado e voltado a ficar positivo, a gente pensa em falência do tratamento e aí tem que ir para a atenção secundária. Algumas populações especiais. Por exemplo, em crianças menores de 10 anos, a gente não faz o etambutol, pelo risco de neurite óptica. Lembrar que o etambutol pode dar neurite óptica como efeito colateral. Então, a gente tira o etambutol. Então, faz o esquema RIP, sem o etambutol, e depois faz rifampicina e isoniazida por 4 meses. Pacientes que vivem com HIV. Qual a recomendação? O indivíduo deve usar o inibidor de protease, o efavirenz, no lugar do dolutegravir, do esquema de TAV dele, ou então se ele usa o dolutegravir, ele vai fazer o dobro da dose, ele vai fazer 50 mg 2 vezes ao dia. Todo indivíduo que tem a tuberculose e que tem HIV tem que fazer TAV. O momento de começar a TAV é que vai variar de acordo com o CD4. Então, pelo Manual de Tuberculose do Ministério da Saúde 2019, quando tem CD4 menor do que 50 células, a gente começa até 2 semanas a TAV. Quando maior que 50 células, a gente pode esperar um pouquinho até 8 semanas. Na meningoencefálica, a gente espera 2 meses. Se o indivíduo for gestante, mantenha o esquema básico normalmente. A amamentação só contraindicada, olha só, se mastite tuberculosa, a gestante pode amamentar, logicamente ela vai usar uma máscara cirúrgica
e prescrever piridoxina para diminuir o risco de neuropatia induzida pela isoniazida. Questão da Unesp, então, 2020, acesso direto. Homem de 43 anos em consulta na UBS refere tosse, sudorese noturna, inapetência e emagrecimento há 2 meses. Só a tosse, por 2 meses, já era um sintomático respiratório, a gente tem a obrigação de investigar tuberculose. Radiografia de tórax infiltrada em ápice direito, baciloscopia direta positiva para Bar em 2 amostras de escarro. De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, a conduta correta é: letra A. Aguardar o resultado da cultura de escarro e teste de sensibilidade para introduzir o tratamento. Não, já tem um diagnóstico de tuberculose. Tem diagnóstico clínico, radiológico e ainda tem baciloscopia positiva. Já vai tratar. B. Notificar o caso para a vigilância epidemiológica. Sim. Encaminhar para o nível secundário de assistência para a introdução do tratamento e agendar consulta médica em 30 dias na UBS. A gente precisa mandar para o nível secundário? Não. Esse paciente pode continuar tratando na UBS. Não tem nenhum motivo para a gente mandar para atenção secundária. C. Realizar a testagem para HIV, isso é importante. Todo indivíduo com tuberculose é obrigatório a gente testar para HIV, então gravem isso. Introduzir esquema de tratamento com o esquema RIPE e notificar o caso para a vigilância epidemiológica. Perfeito. D. Agendar visita domiciliar, construir ecomapa, convocar contatos intradomiciliares, sim. Solicitar prova de função hepática para o paciente, aguardando os resultados para introduzir o esquema RIPE. Não precisa aguardar os resultados. Começa o esquema RIPE e aí a gente vai avaliando, sim, a função hepática, porque pode haver algumas drogas, principalmente infampicina e isoniazida, podem induzir toxicidade hepática, portanto, gabarito, letra C de casa. Questão agora da CESPE 2019 R3 de pediatria. Tentem responder, que a gente vai falar agora sobre uma parte muito importante, sobre infecção latente por tuberculose, isso cai muito em prova. Então, seguinte, pessoal, pessoas infectadas que não transmitem, ou seja, não apresentam TB ativa, não transmitem doença, a gente diz que tem infecção latente. Tem infecção, mas não tem tuberculose doença, não tem tuberculose ativa, não transmitem doença. Mas esses pacientes podem vir a evoluir com tuberculose. E a OMS estima que 1/4 da população mundial tem infecção latente por tuberculose. Então, essas pessoas têm um maior risco de adoecimento, especialmente nos primeiros 3 anos de infecção e em situações de queda de imunidade. Então, o diagnóstico de tuberculose latente se faz através do PPD, do teste tuberculínico ou do IGRA, tá certo? E a gente deve sempre excluir TB ativa. Então, para ter infecção latente por tuberculose, não pode ter sinais de atividade de doença, não pode estar doente, ok? Então, se eu tenho crianças com menos de 10 anos de idade e que tem a prova tuberculínica, o PPD maior ou igual do que 5 milímetros, ou um IGRA positivo, independente do tempo da vacinação, independente do tempo da BCG, eu digo que esse indivíduo tem tuberculose latente, tem TB latente. Em indivíduos adultos e adolescentes, quando é que eu vou dizer que ele tem TB latente? Quando ele tem a prova tuberculínica maior do que 5 milímetros, ou IGRA positivo, se ele é um paciente que vive com HIV, se é contato de tuberculose, tem sequela fibrótica lá na radiografia de tórax, imunossuprimidos e pré-transplantes. A gente considera um ponto de corte maior para essas outras situações, silicose, neoplasia hematológica, diabetes, tabagista, e aqueles indivíduos que podem fazer a conversão. Então, pacientes com contatos de TB confirmada, profissional de saúde, trabalho em laboratório, trabalhador do cárcere ou longa permanência, esses pacientes podem inicialmente, após um contato com o indivíduo com tuberculose, não ter a prova tuberculínica positiva, mas se a gente repetir após 8 semanas, esse paciente pode ter a famosa viragem tuberculínica, ou seja, não deu tempo ainda do PPD ter sido reator. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Nesses casos, a gente tem que avaliar a conversão. Pacientes que vivem com HIV. Só lembrando, pessoal, que todas essas situações que eu citei aqui são indicações de tratamento de tuberculose latente, tá certo? Tanto nas crianças quanto no adulto. No paciente que vive com HIV, quando é que eu trato tuberculose latente? Sempre que o CD4 for menor que 350, independente de qualquer outra avaliação. Se o CD4 é maior do que 350 e ele tem uma prova tuberculínica maior ou igual do que 5 milímetros, também trata. Se o paciente vive com HIV e tem contato intradomiciliar com caso de tuberculose, doença, tuberculose pulmonar ou laríngea, também trata, não precisa de PPD, não precisa de CD4. E se o paciente tem uma radiografia de tórax alterada com uma cicatriz e nunca tratou tuberculose, também vai ter que fazer tratamento de TB latente, independente de CD4, independente de prova tuberculínica, obviamente, desde que esse paciente não tenha sintomas de tuberculose doença. E como é que eu trato tuberculose latente, pessoal? Tenho a opção da isoniazida, que é o esquema preferencial, exceto nesses cenários, olha só, hepatopatas, crianças com menos de 10 anos e acima dos 50 anos.
A isoniazida eu faço por 9 a 12 meses. Mais importante do que o tempo é o número de doses. O número de doses, o objetivo é 270 doses. Cuidado, muita gente confunde aqui. Veja, eu disse que isoniazida é preferencial, exceto nessas situações. Eu não disse que ela é contraindicada nessas situações. A questão é que nessas situações eu vou preferir a rifampicina. Ah, André, mas na questão não tem rifampicina, ou então na minha prática clínica não tem rifampicina, só tem isoniazida. Eu faço nesses cenários, não é contraindicado, olha só. Isoniazida não é contraindicada em menores de 10 anos. Se eu não tenho rifampicina, na prova ou na prática eu faço isoniazida. Cuidado. Então, rifampicina é preferência em maiores de 50 anos. Em hepatopatas, a isoniazida é mais hepatotóxica do que a rifampicina. Em crianças com menos de 10 anos e contatos monoresistentes à isoniazida. Então, se eu tenho contato em um paciente que tem resistência à isoniazida, eu faço rifampicina. Duração de tratamento aqui é por 4 meses. Ok? E de forma mais recente surgiu uma novidade, tá certo? Então, surgiu a opção da gente fazer isoniazida associada à rifapentina. Então, o Ministério da Saúde já publicou uma nota colocando, tá certo, essa opção. Então, eu posso usar em todas as indicações de tratamento de tuberculose latente, só não é recomendado na gestação e tem que ter um cuidado redobrado com a adesão a esse esquema. O tempo de tratamento é mais curto, 3 meses, a gente faz 12 doses semanais. Então, faz uma dose apenas por semana. Então, por isso que a gente tem que ter o cuidado. A aderência tem que ser mais cuidadosamente observada, porque se o indivíduo deixa como ele é uma dose só por semana, se ele esquece de tomar essa dose, ele tem um prejuízo muito maior do que aquele que tem que tomar doses diárias. Então, manejo de contactância, muito importante. Se é um recém-nascido coabitante de um caso índice bacilífero, por exemplo, a mãe é um paciente com tuberculose pulmonar, o que é que eu faço assim que o recém-nascido nasce? Ele tem o quê? Iniciar quimioprofilaxia. Eu não vacino de cara, eu inicio quimioprofilaxia, pode ser isoniazida ou rifampicina. 3 meses depois eu faço a prova tuberculínica. Se ela for negativa, eu suspendo o tratamento e vacino com a BCG. Se a prova tuberculínica for positiva, eu mantenho o tratamento por mais 3 meses, tá certo? Se for isoniazida, ou por mais um mês se for rifampicina, e não preciso vacinar. Então, nesse caso, eu não faço a BCG. Ok? Se é um contato com idade maior ou igual que 10 anos, indivíduos adultos, por exemplo, e ele está sintomático, tenho que investigar a tuberculose doença. Se ele é assintomático, eu faço a prova tuberculínica. Se ela for positiva, eu faço radiografia de tórax. Se ele for alterado, eu vou continuar investigando o quê? Investigar a TB doença. Se a radiografia de tórax for normal, eu trato tuberculose latente. Se a prova tuberculínica, atenção, for menor do que 5 milímetros, eu repito com 8 semanas. Por quê? Pode ser que não tenha dado tempo de ter havido soroconversão, a viragem tuberculínica. E aí eu repito com 8 semanas. Não houve conversão, não trato. Se houve conversão, eu volto para esse fluxo aqui de fazer radiografia de tórax. O que é a conversão? Se após essas 8 semanas houve um aumento de pelo menos 10 milímetros, tá certo? No PPD. Se houve um aumento de pelo menos 10 milímetros no PPD, eu digo que houve conversão e aí vai para a radiografia de tórax. Se for normal, eu trato TB latente, ok? Então vamos para a nossa questão lá, CSPE 2019, R3 Pediatria. A quimioprofilaxia de recém-nascidos expostos a caso de tuberculose pulmonar e o tratamento de infecção latente pelo micobactério tuberculose são estratégias importantes para a prevenção do adoecimento em populações com risco de desenvolver a doença. A respeito dessas situações, assinale a alternativa correta. Começar pela letra E. A isoniazida é a droga de escolha para o tratamento de infecção latente por tuberculose em crianças com menos de 10 anos, não é a rifampicina. D. Crianças com menos de 10 anos de idade, contactantes de casos pulmonares, devem realizar tratamento de tuberculose latente se prova tuberculínica for maior do que 10 milímetros ou IGRA. Não, se for maior ou igual do que 5 milímetros já é o suficiente. C. Quando o caso fonte for a mãe, a amamentação está contraindicada? Não, ela só está contraindicada se mastite tuberculose. O que ela vai ter que fazer é usar máscara durante a amamentação. B. Caso o recém-nascido tenha sido inadvertidamente vacinado, recomenda-se o uso de isoniazida ou rifampicina por 6 meses e realização de prova tuberculínica para avaliar a suspensão da quimioprofilaxia e necessidade de revacinar com BCG, pois é uma confusão danada. Isso aqui não tem nenhum sentido, né? O que é que acontece? Letra A. Recém-nascido exposto a caso de tuberculose pulmonar não deverão ser vacinados com BCG, ok. Recomenda-se usar isoniazida ou rifampicina por 3 meses e aplicar a prova tuberculínica. Se o resultado for não reator, menor que 5 milímetros, suspenda o tratamento e vacina com BCG, perfeito. Se for PPD positivo, aí eu continuo a quimioprofilaxia por mais um mês se for rifampicina, por mais 3 meses se for isoniazida, perfeito.
Gabarito, resposta, letra A. Era isso que a gente tinha para discutir no nosso Aprendendo com Questões a respeito de tuberculose. Mais uma vez, se gostarem do nosso canal, dê um like e passem a nos seguir. Tem muita coisa legal para vocês aprenderem. Forte abraço.